temas que eu gosto muito de tratar quando eu vou falar sobre biodança, os aspectos psicológicos da biodança, é a questão do inconsciente, né? E dentro da biodança a gente tem 4 níveis de inconsciente. Então, eu acho super importante a gente visitar um pouquinho cada um deles, ver a origem, né? Ver o que é essa questão do inconsciente para ver dentro da biodança, né? Então, é isso que a gente vai ver essa manhã, né? Então, os 4 níveis de inconsciente da biodança. E como a biodança vê a questão do inconsciente e quais são os autores que vão influenciar Rolando Toro para ele ter essa ideia sobre o inconsciente, né? Então, acho que a primeira coisa a gente vê, né, procurar pensar, né, o que é o inconsciente, né? Então, eu acho que a questão de consciência e inconsciente é uma questão importante de a gente assim conversar dentro da biodança, porque quando a gente fala de inconsciente, a gente tem que falar também sobre o que é a consciência, né? Bom, eu me lembro de algumas falas do Sinclair até, né? Onde ele fala que isso que a gente chama de consciência, muitas vezes é uma coisa muito inconsciente, né? Então, que a consciência normótica que a gente tem na nossa sociedade, né, muitas vezes ela passa por uma ausência de consciência. Uma ausência de consciência de si mesma, uma ausência de consciência da totalidade, né? Então, nisso a gente pode pensar que existe uma consciência num nível de transcendência, né? Uma consciência que é algo de uma percepção, né? De vínculo com a totalidade que cada ser humano pode ter acesso, mas infelizmente na maioria das vezes não tem, né? Então, quando nós falamos de inconsciente, né, a gente pode também estar falando desse aspecto, né, de que nós temos pouco acesso à consciência, essa consciência plena, essa consciência maior, essa consciência de totalidade. Mas se a gente vai ver dentro da história da psicologia, né, a gente vai ver que, na realidade, essa noção de inconsciente, ela vai falar originalmente, né, de uma questão que tem a ver com aspectos de nós mesmos que a gente não tem acesso, né? Então, daí vem, no final do século XIX, início do século XX, esse pensador, né, essa pessoa, né, que é tão contrastante, tão forte dentro da história da humanidade, que é o Sigmund Freud, né? Então, por que ele foi tão importante, né? Porque ele quebra um paradigma. Então, o século XIX, ele é uma época de quebras de paradigmas, né? Então, o século XIX, início do século XX, a gente vai ter esse paradigma mecanicista começando a ser quebrado, né? Então, essa visão de que tudo pode ser controlado, tudo pode ser calculado, tudo pode ser medido, começa a se quebrar no século XIX e início do século XX. Isso vem a partir de Darwin, Marx, né? E Freud foi um dos pensadores que vão trazer essa ruptura de paradigma, né? Então, a gente tem a ciência mecanicista, né? A física mecanicista, que influenciou todas as ciências, né? Onde a física mecanicista ela vê o mundo, né, de uma forma, a natureza em si, como algo que pode ser sempre calculado, previsto, né? Isso influenciou todas as ciências e também influenciou as ciências humanas. Bom, o que Freud descobriu, né, que na realidade existem motivações, para as nossas atitudes, para a nossa forma de ser, para o jeito que a gente pensa, o que a gente sente, né?
motivações que fogem à consciência, né? Então, que na realidade, grande parte das coisas que a gente faz não é motivado por coisas que a gente acredita que estão motivando, né? Mas sim por elementos inconscientes que estão reprimidos. Né? E o Freud, ele descobre que existe um grande conflito, né, entre o que é impulso inato, né, o que é instinto, que é a pulsão, que ele vai chamar, né, e a civilização. Então, ele coloca que é uma condição básica para um ser humano ser civilizado, que ele seja neurótico, né? Então, que a civilização em si, ela cria neurose, não existe civilização sem neurose. Né? Isso é o pensamento de Freud. Né? Então, ele coloca que toda vez que a civilização, o preço que a gente paga para ser civilizado, né? É se adaptar a estruturas sociais, a estruturas de trabalho, a estruturas de convivência, onde existe uma necessidade de eu frear os instintos, né? De eu frear aquilo que me vem como desejo, como necessidade. Né? Então, a civilização, ela te pede cada vez mais, né? Cada vez mais extremamente, a capacidade de se adaptar, de conter, de refrear, né, para se adaptar a um convívio social, às regras sociais, né, e que ele chamou isso de princípio de realidade. Né? Então, que existe um princípio que ele dividiu o ser humano em dois princípios que ficam conflitantes o tempo todo, né? Que seria o princípio de prazer e o princípio de realidade. Então, que o princípio de prazer seria esse mundo instintivo, biológico, que quer coisas, que quer interagir de uma determinada forma com o ambiente, e depois o princípio de realidade, que é um princípio que obriga esse ser humano, né, a moldar as suas atitudes, suas necessidades, a estrutura externa, as leis do grupo, né, e esse grupo cada vez maior, cada vez mais urbano, cada vez mais opressor também, né, de certa forma. Então, isso gera o que a gente chama de neurose, né? Então, o que é a neurose exatamente? Né? Esse postergar eterno das nossas necessidades, né? Esse deixar de si para cada vez mais atender às necessidades desse princípio de realidade. E isso vai gerando dissociações extremas, vai gerando um conteúdo, né, que começa a não poder estar na consciência. Então, como a cultura ela tem princípios morais, princípios de comportamento, e algumas coisas chegam a ser tão fortes que se transformam em tabus, né? O tabu é aquela lei que a gente paga com a morte, né? Então, tem alguns princípios morais que eles são tabus, né? São inquestionáveis, tu não pode tocar naquilo. Então, tudo que é inquestionável, e principalmente aquelas coisas que são tão inquestionáveis que viram tabus, elas, para Freud, elas se mantêm num nível não consciente, ou seja, inconsciente. Existe uma estrutura interna, né, da psique que vai impedir que esses conteúdos venham à tona. Né? E daí a teoria freudiana ela vai usar uma metáfora, né, que é o iceberg. Né? Então, se vocês verem aqui a figura do iceberg, vocês vão ver que o iceberg a gente vê só a pontinha dele por fora. Né? Às vezes o iceberg é imenso e a gente não pode nem acreditar que embaixo tem a maior parte dele. Né? Então, a maioria de nós acredita que é só a ponta do iceberg. Então, existe uma identificação com essa pontinha e a gente ignora o que está abaixo da água. Né?
Então, o Freud, ele descobriu justamente isso, que essa parte que está submersa, ela existe, ela está ali, ela é determinante, né, do nosso comportamento da pontinha de cima, né? Só que a gente não sabe disso. Então, existem muitos mecanismos, que ele chamou de mecanismos de defesa do ego, né? Que impedem, né, que a pessoa conscientemente tenha noção do que está embaixo. E daí, então, ele cria algumas nomenclaturas que são interessantes, a gente não utiliza em biodança, mas que é interessante a gente conhecer, né? Que seria ego, superego, id, né? Então, vou falar assim muito rapidamente do que significa essas estruturas, né? Então, o id seria a estrutura original, né? Essa estrutura biológica herdada, né? Não civilizada, e que vem e que faz parte da nossa totalidade, é a nossa totalidade psíquica, né? Essa estrutura vai emergindo aos poucos, né? À medida que a criança, depois que a criança nasce, ela vai se aculturando, né? Ela vai tendo que conviver com outras pessoas, ela vai tendo que sendo educada, né? Então vai emergindo uma outra estrutura que se chama ego, né? O ego teria essa função de fazer uma interface com a realidade, com o meio cultural, né? Então vai surgindo essa estrutura e o interessante do ego é que ele se identifica consigo mesmo, né? Então ele acha que é a totalidade. Então a grande ilusão do ego é achar que ele é a totalidade. E daí, bom, só que tanto a estrutura de id quanto a estrutura de ego, elas são estruturas que não têm muita condição de lidar, né, com as questões da realidade em si, né, porque a realidade tem muitos códigos e o mundo cultural, o mundo civilizado, ele é cheio de códigos, né? Como eu disse, cheio de princípios, princípios morais, né? E aqui eu não estou falando de ética, eu estou falando de moral, né? Então, assim, são princípios de comportamento, como eu tenho que lidar com cada situação, né? E, então, aqui a gente vai ter o surgimento, pouco a pouco, de uma outra instância, né? Que tem a ver com o controle, né? O controle do comportamento, que daí a gente vai ter essa instância nascendo do próprio ego, né? Que é uma instância que a gente vai chamar de superego. E o superego, ele é toda a introjeção desse comportamento moral e das leis sociais, né? E é interessante porque o superego ele vai ter ele vai estar de certa forma ligado ao id no sentido de que o superego ele também vai ter noções éticas, né? E a ética ela vai ter como um princípio que daí a moral já não toca tanto nisso, né? Que é o princípio da empatia, da solidariedade, da percepção do outro, né? Então, o superego ele faz digamos, seria uma instância que faz uma interface entre esses dois elementos, né? Que é esse elemento muito instintivo, muito potente, que é essa energia vital que é do id, né? E esse elemento mais superficial, mais ligado às necessidades do meio, que é o ego. E ele vai dar essa conotação, vai procurar fazer essa interface. O que acontece? Algumas pessoas vão ter uma educação muito rígida, muito baseada em punição, né? Então, muitas vezes vai se compondo um superego muito rígido, né? Onde a pessoa ela vai ter a relação consigo mesmo vai ser uma relação de muita rigidez. Algumas pessoas vão ter toda uma vivência mais de compreensão, de ter uma educação baseada na percepção, na amorosidade. Isso vai compondo um superego mais fluido, mais capaz de se perdoar, né?
Então, aí a gente vai vendo que o superego, ele também é uma estrutura, né, onde que ela tem a ver com o nosso diálogo interno, né, como a gente se trata, como a gente se percebe, como a gente, aquele diálogo que a gente tem com a gente mesmo, né. Então, que às vezes ele pode ser super rígido, às vezes não. Então, não se trata somente de como eu julgo a realidade externa, mas como eu me relaciono comigo mesmo, né? Então, tem a ver isso com a estrutura de superego. Bom, e daí, dentro da biodança, o, o Rolando, né, ele vai utilizar muito pouco essas terminologias de Freud, né? Então, a gente não tem dentro do modelo teórico essas estruturas, ego, superego. Eu acho interessante a gente conhecer essas estruturas, porque, de certa forma, elas nos ajudam a pensar e a perceber as pessoas e a gente mesmo, né? Mas dentro da biodança, a gente não trabalha com essa noção de ego e superego, né? A gente trabalha com identidade, né? A terminologia que a gente usa, identidade, e não vai, talvez seja algo que a gente teria que pesquisar mais, né? Que relações a gente poderia estabelecer entre essas instâncias, que eu acho interessante conhecer, né? E essa noção de identidade que traz dentro do modelo teórico, né? Mas o que o Rolando traz é justamente que o Freud, ele vai ser a primeira pessoa a apontar a neurose, né? Como esse choque entre as necessidades internas, né? E a cultura, né? E isso formando a doença, né? Formando a infelicidade, e acho bem interessante. Bom, e assim, o inconsciente de Freud, né? Ele vai falar sobre a vivência pessoal, né? Então, Freud centrou muito a sua pesquisa, a sua noção de inconsciente sobre a história pessoal, a história daquele indivíduo, né? Então, e ele inclusive achava que a maioria das coisas que estavam no inconsciente tinham a ver com a sexualidade, né? Então, com o desejo sexual, e daí ele vem com todas as noções de complexo de Édipo, com complexo de Eletra, né? Com o complexo de castração, são todas essas, são teorias freudianas que vão falar a respeito do conflito básico que Freud reconhecia na sociedade, que ele achava que todos os conflitos estavam motivados pela questão da sexualidade, né, da repressão da sexualidade, e que, inclusive, a visão dele do desenvolvimento humano é toda relacionada com a sexualidade, né? Então, quando ele fala de fase oral, anal, fálica, né? Ele está falando de um desenvolvimento do ser humano a partir da sexualidade. Então, Freud tem uma visão do inconsciente como uma força de vida, né? Mas essa força de vida muito relacionada à sexualidade no senso do ato sexual mesmo e do prazer que está relacionado com partes do corpo, né? Então, na fase oral, a boca, na fase anal, o ânus, né? Na fase genital, os genitais. E ele tem esse entendimento de que a evolução do ser humano se faz, né? E os grandes conflitos do ser humano têm a ver com essa sexualidade, né? E com uma cultura que não aceita essa sexualidade. Então, e que seriam os grandes conflitos. Então, quando a gente fala em inconsciente pessoal em biodança, a gente está falando do que a gente chama, dentro do modelo teórico de biodança, de ontogênese, né? Que é o processo, a vida dessa pessoa a partir do momento da fecundação. O que está nesse inconsciente pessoal? Né? Vão estar esses aspectos que o Freud vai falar, né? Mas eu sinto que o Rolando, quando ele fala de 5 linhas de vivência,
ele não vai falar somente da sexualidade, né? A gente vai ver mais adiante que o próprio Jung, ele vai ter um confronto com o Freud justamente nessa questão, né? De resumir o inconsciente a questão da sexualidade. Então, o Rolando Toro, ele traz 5 linhas de vivência e a gente poderia ver que em cada linha de vivência existe um nível de repressão social que a gente pode tomar essa teoria freudiana como uma base no sentido de que existe um, um contraste muito grande, uma oposição muito grande entre o que a sociedade e o jeito, os tabus sociais vão trazer e as necessidades instintivas, a força do instinto, né? E hoje a gente vai ver também o que é o instinto, né, como força reguladora da vida. Então, dentro da biodança, a gente vai ver que a questão do inconsciente pessoal, ela passa pela questão da sexualidade, a questão da sexualidade é muito importante, mas a gente vai ter um grande nível de repressão da vitalidade, da criatividade, da afetividade, da transcendência. E o Rolando, inclusive, ele coloca que o nível de repressão da sexualidade não é o mais profundo dentro da nossa cultura. Ele coloca que a principal repressão, a mais forte repressão que a nossa cultura tem é a da transcendência, que é muito interessante, né? Foge muito daquilo que o Freud colocou, né? Muito diferente daquilo que o Freud colocou. Então, o Rolando sempre dizia que, na realidade, a gente nunca fez uma revolução sexual, né? Porque por exemplo, nos anos 60, quando teve toda a questão dos hippies, né? Se dizia, não, agora a gente se liberou sexualmente. Não, ele dizia que a repressão da sexualidade é algo muito forte na nossa cultura, né? Mas que não existe, não é somente a repressão sexual que existe uma repressão em todos os níveis, né? E que bom se a gente pegar em nível de religiosidade da religião, das religiões oficiais, né? Essa institucionalização da transcendência nos afastou muito, né? Do mistério da vida, né? Da celebração da vida. E isso tem muito a ver com o que a gente vai ver depois, que é o inconsciente luminoso. Então, que na realidade esse grau de repressão que gera conteúdos inconscientes, eles estão em todas, a gente pode dizer, né, que estão em todas as linhas de vivência, mas sim que existe um nível de inconsciente que é pessoal, né? Que tem a ver com as nossas memórias, que tem a ver com as coisas que a gente considera inaceitáveis em nós mesmos. Ou nem considera, né? Não chega à consciência. Bom, depois a gente então vai ver esse outro autor que eu considero assim bem importante dentro da biodança, que é Jung, né? Porque ele vai trazer algumas questões que eu acho que são muito importantes dentro da metodologia de biodança, e eu acredito que o Rolando se inspirou muito em Jung, né? Eu acho que ele é um dos autores que mais influenciou Rolando Toro. Isso não é explícito dentro da teoria de biodança, a gente vai ver os textos, mas se a gente pensar em termos das ideias que aparecem dentro do modelo teórico de biodança, a gente vai ver que existe uma raiz em Jung muito potente, muito forte, né? Então, quando o Freud falava dos sonhos, né? Porque tanto Freud quanto Jung trabalharam muito o acesso ao inconsciente através dos sonhos, né? É uma das vias de acesso ao inconsciente seria os sonhos, o conteúdo dos sonhos. E daí o Freud ele chegou a perceber, né, que tinham alguns sonhos que traziam um conteúdo que era um pouco inexplicável, né? Tipo, de onde é que saiu isso, né? E daí ele dizia assim, esses conteúdos inexplicáveis que parece que não fazem parte da história daquela pessoa,
né? Então, aqueles pacientes que ele tinha há muito tempo e que, de repente, traziam coisas assim, tipo, mas o que isso tem a ver com a história dessa pessoa? Né? E daí, então, ele dizia, o Freud dizia que isso eram resíduos arcaicos, né? Ou seja, que eram alguma coisa que não pertencia exatamente à pessoa, mas que fazia parte da história da humanidade, mas vinha como um resíduo, né? Então, o Freud coloca muito forte o centro do trabalho dele sobre as questões do inconsciente pessoal, sobre a questão da sexualidade, né? Mas ele notava que tinha alguma coisa, né? E daí é justamente aí que Jung percebe e aprofunda, né? Que ele vai chamar esses resíduos arcaicos, né? Ele vai elaborando isso, vai percebendo que isso tem uma potência muito forte, né? E que é um elemento muito importante, que tem a ver com sabedoria, né? E daí que é uma sabedoria que não é daquele indivíduo, mas é que é da espécie, né? Então, e que existe um nível de conhecimento que está radicado não sobre a experiência pessoal, mas sobre a experiência humana. E isso todo ser humano tem acesso, é algo que vem na genética humana, né? Então, que existe um nível de inconsciente que extrapola, né, a questão pessoal, né? E daí, então, ele chamou, né, os conteúdos desse inconsciente, que ele chamou de inconsciente coletivo, né? Os arquétipos, né? Os arquétipos que seriam impressões, né, vivenciais de algo que foi vivido com muita potência, né? E que marcou tanto que isso é transmitido geneticamente de uma pessoa a outra através das gerações. Então, eu gostaria um pouquinho de explicar essa história, essa ideia de arquétipo, porque eu acho que é uma ideia muito importante para a biodança, né? A biodança é uma metodologia, antes de tudo, arquetípica, né? E então, aí eu entendo que a influência de Jung para Touro, né? Para Rolando Touro, é uma influência fundamental, porque a biodança é uma se a gente entende os arquétipos e é outra sem a gente entender, né? Então, vamos começar percebendo o que é um signo, né? Um signo é um elemento que a gente olha, né? E imediatamente a gente sabe do que ele está falando. Então, aqui eu coloquei as fases da Lua, né? Quando a gente vê esse desenho das fases da Lua, a gente já sabe que está falando das fases da Lua, né? Não há necessidade, aqui a gente tem escrito, mas não há necessidade, quem foi educado e conhece esse signo, né? A gente sabe imediatamente que é as fases da Lua. Então, por exemplo, dentro da publicidade se usa muitos signos, né? Então, a gente olha um determinado desenho lá, e sabe que é uma marca, por exemplo, da Volkswagen, da Coca-Cola, da Peugeot, né? Então, assim, a gente só de olhar aquele desenho, a gente já sabe o que é aquilo, né? Isso é um signo, né? Depois, então, a gente tem aqui essa mulher com as fases da Lua desenhadas nas costas, né? Então, é uma tatuagem. Então, aqui, esse signo já não é mais um signo, né? Porque a gente tem um significado para essa mulher que é muito específico. Para ela ter tatuado nas costas dela, né? É porque alguma coisa, isso significa mais do que ela querer falar das fases da Lua especificamente. Pode ser que ela esteja falando do feminino, pode ser que ela esteja falando do amor dela pela Lua, pode ser que ela esteja falando da importância dos ciclos na vida dela, mas existe um elemento subjetivo que vai influenciar a ela quando ela fala, quando ela tatua isso nas costas, né? Então, aqui a gente já vai ter um símbolo, né? Que vai ter elementos que já fogem a essa coisa simplesmente de reconhecer e de falar diretamente sem o envolvimento emocional e subjetivo. E depois aqui a gente tem um terceiro
desenho, né, que são as 3 fases da mulher que estão ligadas às fases da lua, né? Então, esse elemento, né, quando a gente olha essa imagem, né, a gente vai dizer que isso é uma imagem arquetípica, não é um arquétipo, tá? Então, essa imagem arquetípica, ela vai trazer, né, as ligações das fases da lua com as fases da mulher, né? E vai estar falando dessa experiência tão potente que é os 3 momentos da mulher, né? Da vida de uma mulher, que é a juventude, a idade fértil e a velhice, né? E que isso está ligado às fases da vida, que está falando dos ciclos da vida, né? Isso é uma imagem arquetípica que vai falar dessa experiência da vida como cíclica. E o arquétipo é essa experiência, né? Então, o que acontece? A gente vai ter a experiência em si, ok? Então, por exemplo, aqui eu trago essas estatuetinhas paleolíticas, né? Que representam o feminino, né? A fertilidade, a gravidez, né? Vocês podem ver que são as mulheres que estão pançudinhas, né? Essas estatuetinhas bem pequenininhas que são encontradas nos sítios arqueológicos do período paleolítico, né? Que são encontradas em grande profusão. Elas são deusas primitivas, Vênus primitivas, né? Que falam da sacralidade do feminino que é capaz de gerar vida, ok? Então, essa sacralidade do feminino que é capaz de gerar vida, isso é uma experiência primordial, né? É uma experiência ancestral nossa, né? E profundamente marcante, né? A gente pode, usando uma linguagem de biodança, a gente pode dizer que é uma vivência muito potente da humanidade, tá? Então, se a gente tiver a ideia que no período paleolítico não se sabia que os homens participavam da procriação, né? Então, o feminino naquela época era visto como algo extremamente misterioso e sagrado, né? Porque era capaz de gerar vida, era capaz de sangrar sem morrer, né? Era capaz de dar leite, alimento. Então, o feminino como uma experiência vivencial muito potente para homens e mulheres, né? E muito ligado ao mistério da vida. Então, essa marca, né, essa marca vivencial, ancestral, ela não muda, né? Ela é uma marca, tá? Então, a gente chama isso de psique objetiva, ou seja, ela não vai mudar, né? É uma marca, é um suco que foi marcado lá no princípio de tudo, né? Uma vivência muito potente, né? Bom, daí isso se manifesta na gente, né? Em cada pessoa, porque isso é herdado, né? Então, daí vai ter o jeito que eu, Mirtes, mulher, vou viver a minha maternidade, né? A minha fertilidade, a minha maternidade. E isso vai depender um pouco de como, da minha criação, da minha história pessoal, das minhas capacidades, do meu afeto, né? Então, vai depender de um monte de coisa, a forma como eu vou viver isso, esse conteúdo, né, que é muito básico para a humanidade. A forma como eu vivo pessoalmente, a gente vai chamar de psique subjetiva. Não? Só que essa vivência, ela é tão marcante para a humanidade que ela vai aparecer, né, a vivência da maternidade, como algo presente em todas as culturas. Só que cada cultura vai representar isso de uma forma diferente, né? Então, aqui a gente tem a Madonna com o menino Jesus, né? É uma representação disso, né? Dessa maternidade. A gente pode ter, por exemplo, no Egito Antigo, Ísis com Horus no colo, ok? É a mesma representação.
Então, a gente vai ver em cada cultura essa manifestação ser representada de uma forma diferente, de forma que dentro daquela cultura todos reconhecem, mas que essa representação, né, ela vai ser presente em todas as culturas, cada cultura com uma forma diferente de representar. Essa forma diferente de representar, que é aceita num nível cultural, a gente vai chamar de psique intersubjetiva. Né? Então, o arquétipo, ele faz parte da psique objetiva, né? Porque essa experiência primal. Né? E a representação arquetípica, ela faz parte da psique intersubjetiva. Ou seja, então, quando a gente fala, por exemplo, da Madonna, a gente está falando de uma representação arquetípica, né, da grande mãe, que é o arquétipo. Né? O arquétipo, ele não se manifesta diretamente, ele precisa da intervenção da psique intersubjetiva. Então, aqui a gente vai ver, né, várias representações. Né? Aqui a gente tem a Pachamama, a Madonna com o menino Jesus, a gente vai ter Ísis com Horus, a gente vai ter a Deméter com a Perséfone. Então, é a mesma representação, então, é o mesmo arquétipo, né, sendo representado em cada cultura de uma forma diferente. E daí, nisso, a gente está falando no inconsciente coletivo. Né? A grande inovação que eu acho da biodança, né, que eu acho que a gente tem que considerar isso, né, a biodança ela vai trabalhar com elementos arquetípicos direto ou indiretamente, né, com consciência ou não, porque a biodança é arquetípica essencialmente, então alguns facilitadores eles vão trabalhar muito intuitivamente com o arquétipo e alguns vão ter mais consciência do que estão fazendo. Tá? Porque entendem mais o que é o arquétipo. Eu acredito que seria muito interessante para os facilitadores terem mais domínio e consciência a respeito do mundo arquetípico para trabalhar mais eficazmente com biodança. Mas a gente pode trabalhar só intuitivamente também. Né? E o arquétipo, na realidade, na biodança, ele vem através da dança, e isso é uma inovação no nível terapêutico, né? Porque eu acho que quando a gente trabalhava quando a humanidade fazia rituais e danças, ela já estava acessando o arquétipo por aí, né? Mas a biodança, ela vai trabalhar através da dança o acesso ao arquétipo não através de imagens, né? Mas diretamente através da vivência. E isso é muito potente, porque facilita, né, a incorporação de elementos arquetípicos. Né? Então, a gente passa por alguns momentos por uma experiência luminosa, tá? Porque quando o Rolando Toro vai falar de inconsciente luminoso, ele vai estar falando de arquétipos. E isso acho que não é uma coisa que não fica muito explícita dentro da teoria de biodança, até porque o Rolando traz essa questão do numen, né, muito tardiamente. E eu acho que isso ainda tem que ser muito decifrado e compreendido. Mas toda vez que a gente entra na vivência arquetípica com profundidade, a gente tem acesso ao numen, aquilo que é inexplicável, aquele mistério que não é traduzido por palavras. Né? Mas a dança, ela nos dá acesso a isso. Então, por alguns segundos vivenciais, né, eu vou ter acesso ao numen, né, ao mistério daquele arquétipo. Eu vou diretamente à essência através da motricidade. Isso é muito legal, né? Porque para a biodança, o arquétipo ele é motor, né? Então, isso é fantástico. E ele dá acesso não através de uma imagem visível, mas de uma sensação e uma dança.
isso é agregado para a gente em termos de sabedoria pessoal, né? Então, por exemplo, quando eu faço uma dança do guerreiro, né? Eu vou estar acessando a força arquetípica dessa energia do guerreiro, né? E isso, depois daquele transe, né? Daquele momento luminoso de acesso à dança, eu vou permanecer com matizes desse conhecimento, que tem a ver, que vai se misturar a minha identidade, ele vai passar a ter algo de consciência dentro da minha identidade. Então, eu considero algo maravilhoso, né? E por isso que eu considero que a teoria junguiana, ela é uma das teorias mais potentes dentro do modelo teórico de biodança. É uma influência muito, muito potente, né? E que eu acho que ainda tem que ser muito estudada e muito trabalhada. Né? Bom, tem uma pequena formação que eu dou que é só sobre esse assunto, tá? Então, depois, em outro momento, a gente pode discorrer mais sobre essa questão da biodança e os arquétipos, porque tem toda a questão dos caminhos arquetípicos, tem influência da música, a música como arquetípica também, tá? Mas daí, bom, daí a gente teria que se estender por outro caminho, tá? Mas fica isso como estímulo para vocês, porque eu acho que é super importante. Bom, daí a gente vai ver o Rolando, né? O Rolando, então, ele trazendo outros elementos de inconsciente que daí tem a ver com a reflexão dele mesmo, né? Não que as outras coisas não tenham a ver com a reflexão dele, mas a gente pode reconhecer esses dois autores que a gente viu até agora como extremamente influenciando ele bastante, né? Especialmente Jung. Bom, então a gente vai ver a questão do princípio biocêntrico, né? Então, que é uma nomenclatura de biodança, é um norteador da teoria de biodança, é o princípio biocêntrico, a vida como centro, né? O Rolando vai criar uma noção, né? Vai perceber que existe na organização da vida, né? Uma noção, uma organização que vai muito além da consciência, né? Então, uma das coisas interessantes, né, que o Rolando traz e que a gente vai ver lá no nosso próximo encontro, que a gente vai falar de fundamentos biológicos, né, é que o Rolando diz assim, que na realidade não é o universo que origina a vida, mas é a vida que origina o universo. Então, nós estamos muito acostumados a perceber a vida como vida orgânica, né? Então, a gente olha o universo como se fosse um imenso deserto sem vida e a gente está nesse planeta aqui flutuando numa galáxia que está perdida num canto do universo e que aqui milagrosamente surgiu a vida, né? Mas na realidade o Rolando diz que o próprio universo tem uma organização em si que ele é vivo, né? Então que a vida orgânica ela é gerada pela vida do universo e que existe um nível de organização do próprio universo que extrapola a nossa consciência, né? Então, o fato, isso se reflete no nosso organismo. Então, o fato de a gente estar, nesse momento, respirando, as nossas células estarem levando oxigênio para todo o corpo, né, através do sangue, todo o sistema celular, o sistema da nossa regulação dos batimentos cardíacos, todos os sistemas hormonal, neurológico, endócrino, que estão todos funcionando nesse momento, sem nenhuma interferência da minha consciência. Né? Então, que isso não seriam apenas automatismos, mas seria uma sabedoria da vida, né? A qual nós não temos acesso pela consciência. Né? Mas é um nível, a gente poderia dizer que é um nível de consciência maior, né? Por isso que o Sinclair trazia essa questão de que o que a gente chama consciência é uma pequena porcentagem do que é a consciência, né? A nossa inconsciência é a falta de ter acesso à consciência maior, né? Não à consciência individual.
Então, a coerência orgânica, ela faz parte de uma coerência cósmica. Então, isso como algo muito importante, né? Que existe uma reciprocidade entre organismo e ambiente. E isso tudo não é controlável pela consciência, isso é muito maior do que essa consciência humana individual que nós temos. Talvez ela faça parte de uma consciência maior. Então, é a noção de unidade. Então, e a noção de unidade, ela é um grande mistério, né? Porque para a compreensão da realidade, a nossa mente, desde sempre, dividiu a realidade entre bom e mal, noite e dia, yin e yang, né? Essa dualidade, ela faz parte da necessidade que nós temos de compreensão sobre a vida, né? Mas a percepção do inconsciente, que a gente chama vital, né? É uma percepção de que, na realidade, existe uma unidade, só que ela não é percebida, por isso ela é inconsciente. Então, a gente está falando do inconsciente vital, né? Essa coerência entre todas as coisas, esse sistema onde tudo está interligado e em que todos somos um, né? É um nível inconsciente. E que, às vezes, a gente tem acesso através de estados alterados de consciência, através de instantes vivenciais, a gente tem acesso a essa unidade, mas a forma que nós pensamos, né? A própria humanidade, quando vai iniciar o seu processo reflexivo, ela tem que fazer a dualidade, ela cria imediatamente a dualidade. E criando a dualidade, ela cria o tempo e o espaço, né? Então, é por isso que, geralmente, todos os mitos de criação, eles estão ligados à divisão, né? À separação entre céu e terra, dia e noite, né? Então, na realidade, esses mitos de criação, que a gente vai ver como em todo mundo, né? Uma questão arquetípica, essas cosmogonias, né? Elas sempre têm a ver com essa separação que vai criar o tempo e o espaço, né? Porque o grande mistério, ele está além do tempo e do espaço. E daí, mais para o final da vida, o Rolando, ele vai vir, né? Eu considero que ele vai ressaltar o princípio de unidade, né? Como uma vivência, né? Então, já não como um entendimento, somente o entendimento metodológico, o entendimento racional, mas como ressaltando esse princípio de unidade através da questão vivencial e a questão de, de uma percepção, né? De um acesso que nós temos eventualmente a essa unidade e a percepção de algo que vem antes do espaço e do tempo, que é o grande mistério, o mistério da vida, né? Por que é um mistério? Porque é o inexplicável, né? Na nossa sociedade, na nossa cultura, a gente banalizou o mistério, a gente deixou o mistério como algo, o que é inexplicável não existe, né? Então, nós desconsideramos o mistério da vida e a gente perde como cultura e como ser humano muito quando a gente quer decifrar tudo e explicar tudo. Tem coisas que são inexplicáveis, tem coisas que têm a ver com algo que a nossa racionalidade, as nossas palavras não abarcam. E isso tem a ver com uma grandiosidade, né? Então, quando o Rolando falava de inconsciente luminoso, ele falava da grandiosidade humana, que se expressava através da vivência do amor, da iluminação.
E daí ele vai estar falando, finalmente, né, do que a gente vai chamar de inconsciente luminoso.